função que dá para cada abscissa aqui a altura do cabo. Para que isso fique bem posto, eu farei o seguinte: eu vou assumir que o chão é o eixo das abscissas e vou passar o eixo das ordenadas pelo ponto mais baixo do cabo. Eu vou ver, escolho o ponto mais vejo quem é o ponto mais baixo do cabo e a partir dele, por ele, eu traço o eixo das abscissas. Ao fazer isso, eu já tenho um ganho. Qual é? Nesse ponto a tangente é horizontal. Ponto de mínimo, ponto crítico, tá? Derivada zero. E o que eu quero? Eu quero a função que para todo x aqui, para todo x, me dê essa altura aqui, f de x, ou seja, a altura em termos de x. Então, quem é essa função? Para um lado e para o outro. Tanto faz para um lado e para o outro. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou me concentrar nesse pedaço do cabo aqui, ó. Então, dado x, no intervalo aqui, que eu não sei que... Suponha que isso aqui é A, isso aqui é B, tá? Ponha. Então, dado x pertencente ao intervalo AB, sejam, vamos lá, primeira coisa, θ aqui vai ser a inclinação da reta tangente em x. Θ é a inclinação da reta tangente em x. Θ vai ser, para mim, a inclinação da reta tangente em x. Esse cabo, ele está tensionado. Tensão é força, né? Então, vamos chamar de H a tensão em zero. Desde que eu coloque, né, como eu disse, o eixo das ordenadas passa pelo ponto mais baixo do cabo. Então, aqui é o zero. Tá? Zero. A tensão em zero. Tensão é tangencial. Então, eu tenho essa tensão vindo para cá, ó. Uma tensão que puxa o cabo para cá. Tem até tensômetro, né, que é aparelho para medir tensão em cabo. Vocês sabem disso? Bem, vamos pegar T, a tensão em x. A tensão é tangencial. Ela sai aqui, ó. Tem uma tensão aqui. Tem uma tensão T aqui. E, portanto, o θ é esse ângulo, que é a inclinação da reta tangente. A tangente de θ é o coeficiente angular, vai ser a derivada da função f que eu estou atrás. Tá? E ρ, que é constante, porque o cabo é homogêneo, e eu não vou pegar a densidade linear de massa, eu vou pegar logo a densidade linear de peso. A densidade linear de peso. Se eu tenho de massa, eu tenho de peso. Tá? Esse cabo, sujeito somente à ação da gravidade, ele está em equilíbrio. Não está? Como ele está em equilíbrio, a resultante das forças na horizontal é nula, a resultante das forças na vertical também é nula. Quais são as forças que agem na vertical? Quais são? Tem uma força aqui, que é essa, ó. Qual é o valor dessa força? Qual é?
T sin de θ. Levando o cabo lá para cima. E tem a força puxando o cabo para baixo, que é a densidade, tá? Vamos ver, ó. Seja um H, tá certo? Vírgula. E mais uma coisa aqui, que aqui é variável. E S, o comprimento do cabo, de 0 a X, daqui para cá. Então, esse comprimento aqui. Então, vamos lá. Tem-se. Primeiro, resultante das forças na vertical. T seno θ, que a força levando para cima é igual a quê? Levando para baixo, que é o peso do cabo. Mas o peso do cabo é a densidade linear de peso vezes o comprimento. Isso aqui é ρ vezes S. Todos concordam? E qual é a resultante das forças na horizontal? É nula. Então, isso aqui não é T, isso aqui é quem? H é a tensão no zeta, isso aqui é H, T é aqui, tá? E qual é a resultante das forças? Entendido? Corrigido? A tensão não é constante. A tensão não é constante. Porque a densidade... O que é a densidade de peso? É o peso pelo comprimento. Então, quem é o peso? É o comprimento vezes a densidade. O peso puxa para baixo e aqui a tensão aqui puxa o cabo para cima. Mas está em equilíbrio. Então, os dois são iguais, tá? E a densidade e a tensão e a resultante. Resultante na horizontal, qual é? H, tá certo? Tá certo? T seno de θ é igual a esse. Então fica o quê? T cosseno de θ, que é essa força aqui, ó, puxando o cabo para direita. Então você tem T cosseno de θ. Escreve cosseno de direita, T. É igual a quê? H, que é a força puxando para cá. Todos entenderam? Tá? Daí você tem o seguinte. Divide uma pela outra. Fica o quê? Tangente de θ igual a quê? A ρ sobre HS. Lembrando, aqui é H, a tensão não é constante. Tensão, inclusive, ponto crítico de tensão é aqui e aqui, né? Aqui é a tensão máxima, tá? Então, tangente de θ é ρ sobre H vezes S. Ou seja, quem é a tangente de θ? Tangente de θ é o coeficiente angular da reta tangente, que é a derivada da f em x. Pois θ é a inclinação da reta tangente em x. Então a tangente de θ é a derivada. Ok? Isso é igual a ρ sobre H vezes S. Mas quem é o comprimento do cabo de 0 a x? É a integral de 0 a x, raiz quadrada de 1 mais derivada de f em 1 ao quadrado, integral em 1. Deriva uma segunda vez. Por que de um lado é x e do outro é 1? Porque o comprimento é a integral de 0 a x. E quando eu for expressar o integral, se a integral de 0 a x, x está indicando limite de integração, eu não posso usar x para variável. Certo? Entendido? Logo, você derivando mais uma vez, usando o primeiro teorema fundamental do cálculo,
você tem que a derivada segunda de f em x é ρ sobre h vezes a derivada disso aqui em x, teorema fundamental do cálculo. Primeiro teorema fundamental do cálculo é a função integrando aplicada no limite superior. Então isso aqui é 1 mais a derivada de f em x. Para todo x no intervalo AB, vale isso. Ó. Vale isso. Isso aqui dá isso. Hã? Ah, sim, quadrado aqui. Isto é, você tem o seguinte. Você pode escrever assim, ó. F duas linhas de x dividido por quê? Raiz quadrada de 1 mais f' de x ao quadrado. Isso aqui é igual a quem? A ρ sobre h. Assim, vamos integrar de 0 a x. Integra de 0 a x. A integral de 0 a x. Não é igual? Isso aqui não é constante para todo x? Então, mas quando eu estou botando a integral de 0 a x, então tem que ficar o quê? 1 sobre raiz quadrada de quê? De 1 mais f' de 1 ao quadrado, vezes o quê? F duas linhas de 1. Integral em 1 é a integral de 0 a x de ρ sobre h. Integral em x. O que dá igual ao seguinte. Olha, essa integral aqui é a integral conhecida. Se eu chamar isso aqui de V, ou seja, se V for f' de u, quem é dv? F duas linhas de u du. Então, que integral eu tenho aqui? 1 sobre raiz quadrada de 1 mais V2 em u. Qual é a integral de 1 sobre raiz quadrada de 1 mais V2 em u? É o arco sem V2, desculpe. Integral de 1 sobre raiz de 1 mais V2 em V, corrigindo o que eu disse. Integral de 1 sobre 1 mais V2 em V. Tem o arco seno hiperbólico de V. Ou seja, essa integral dá arco, o V é isso aqui, então dá arco seno hiperbólico de V. Quem é V? F' de U. Isso aqui variando de quanto? De 0 a x. Isso aqui é quanto? É ρ sobre h. Isso aqui é integral em U, viu? Erro. Corrija aí, senhor do canal. Integral de ρ sobre h em U, de 0 a x, ρ sobre h em U. Então isso aqui é o quê? Ρ sobre h vezes U, de quanto? De 0 a x. Não, embaixo. É L de V mais 1 mais V. Mas é o arco seno hiperbólico também. É mesmo? Aula passada. Assim que eu mostrei a forma fechada do arco seno hiperbólico em termos do logaritmo natural. Tá certo? Tá bom? Mesma forma. A derivada do arco seno hiperbólico em V é isso aqui, ó. Então dá isso aí. O que dá, ou seja,
O que dá isso aí. Ou seja, vamos resolver isso aqui. Isso aqui dá o arco seno hiperbólico. Dá o arco seno hiperbólico de quem? De f' de x, menos o arco seno hiperbólico de f' de 0. Só que eu coloquei o eixo das ordenadas de modo que esse ponto seja o ponto mais baixo. A reta tangente aqui é uma reta tangente horizontal. Significa o quê? Significa que a derivada de f no zero é zero. Então isso fica o arco seno hiperbólico de f' de x menos o arco seno hiperbólico de zero. Arco seno hiperbólico de f' de zero. Arco seno hiperbólico de zero, que é quanto? Zero. E isso aqui é o quê? É ρ sobre h vezes x. Deste modo, você tem o seguinte. Quem é f' de x? É o seno hiperbólico de ρh não. Ρ sobre hx. Portanto, eu tenho f de x. Quem é o f de x? Se a derivada dessa função é isso, quem é o f de x? É o cosseno hiperbólico, portanto, o f de x é o quê? É h sobre ρ, muito bem, h sobre ρ, cosseno hiperbólico de quê? Ρ sobre hx. Mais uma constante. Professor, não tem dois, né? Fora tem h sobre ρ. Derive isso aqui para dar f' de x. Regra da cadeia. E a derivada disso aqui? É h sobre ρ vezes quem é a derivada de f em relação a x a partir daqui? H sobre ρ vezes a derivada disso aqui. Quem é a derivada disso aqui? Seno hiperbólico de ρ sobre hx vezes a derivada disso aqui em relação a x, que dá ρ sobre h. Aí cancela, fica aqui. Tá certo? Então, isso aqui. Tá aqui, ó. Esse C é exatamente o quê? O valor de f no zero, que é o quanto? Quem é f no zero? Quem é? Não? É um valor aqui. F de zero, você sabe quem é o C, porque o f de zero... Melhor falando, se eu, tá, de início, tivesse colocado o eixo das abscissas, de modo que essa altura fosse h sobre ρ, quanto era a constante? Zero. Certo? Mas a constante é tirada daqui, porque o f de x é igual a isso aqui, mais uma constante. F de zero é em função desse valor aqui. A constante é tirada em função dessa altura. Da altura do ponto mais baixo, tá? E, como eu disse, se de início, né, essa altura coincidentemente fosse h sobre ρ, a constante seria zero. Porque o f de zero dá h sobre ρ mais a constante. Então, a constante é aquela altura menos h sobre ρ. Mas o fato é que um cabo suspenso e sujeito somente... Um cabo homogêneo, tá? Suspenso e sujeito unicamente à ação da gravidade, ele é dado por um cosseno hiperbólico. Se eu quisesse calcular o comprimento do cabo, só usar a teste do... Hã? Se eu quisesse calcular o comprimento desse cabo.
O comprimento desse cabo é dado pelo seno hiperbólico. Vamos ver, ó. Qual é a função comprimento de arco? Já que você perguntou, qual é a função comprimento de arco da função seno hiperbólico? Da função cosseno hiperbólico. Tá? Entenderam isso aí? Entendeu?